osteoporose é uma condição mais comum em mulheres acima dos 45 anos, que deixa os ossos frágeis e porosos. E sobre esse assunto nós conversaremos hoje com os ortopedistas que estão sempre presentes aqui no Conexão Cidade, Dr. Diogo Salles e Dr. André Pagotto. A osteoporose, além dela ser mais frequente nas mulheres, ela também atinge os homens. Isso, a osteoporose é uma doença que causa um enfraquecimento ósseo e ela geralmente acontece, ela começa a aparecer já a partir dos 50, 60 anos e muito mais na mulher, em torno de 4 vezes mais na mulher, e está muito relacionado à pós-menopausa, mas acomete homens também. Então é muito importante os homens, a partir dos 60 anos de idade, procurar o ortopedista para ver como é que está a situação óssea, porque a osteoporose ela pode provocar algumas fraturas, né? O paciente, quando ele vai ficando idoso, ele pode sofrer alguma queda, e nessa queda, com o osso normal, não acontece maiores problemas, mas com o osso com osteoporose pode acontecer uma fratura. Essa fratura geralmente ela é mais difícil de tratar. Então é importante, a partir dos 60 anos nos homens, ele sempre está procurando um especialista para ver como é que está a osteoporose e começar a tratar, se for o caso. Em alguns casos, a cirurgia ela se torna adequada ali para a situação. Sim, a osteoporose, como o Dr. André falou muito bem, né? A gente tem praticamente no Brasil uma pandemia de fratura, né? A população está vivendo mais e está aumentando bastante a quantidade de fraturas, né? E grande parte dessas fraturas, às vezes, precisam de tratamento cirúrgico, né? Principalmente aquela fratura que envolve o colo do fêmur, que é a região do quadril. E na coluna também. Algumas fraturas, uma boa parte a gente consegue tratar com conservador, mas aquele paciente que começa a usar um colete e começa a sentir ainda muita dor, ou tem uma deformidade, osso muito fraco, que acaba tendo uma cifotização, que a gente fala uma piora do osso, um achatamento desse osso, aí às vezes tem que ser submetido a um tratamento cirúrgico, né, para o tratamento da fratura. Em alguns casos, quando é optado ali fazer a cirurgia, ela tem objetivos específicos no tratamento da osteoporose. Isso aí, falando mais especificamente da coluna, né, que é a região mais afetada pela osteoporose, uma das regiões mais afetadas. Quando ocorre alguma fratura na coluna, geralmente ela ocorre num segmento do osso que a gente chama de corpo vertebral. Esse corpo ele afunda e aí ele perde altura, gera uma instabilidade na coluna e esse osso osteoporótico, após fratura, ele pode migrar para dentro do canal medular. Quando isso acontece, ocorre sintoma, né, que é dor para a perna, dor na região, perda de força nos membros inferiores, perda de força também se for cervical para membro superior. Então, quando tem a lesão neurológica, quando tem a dor intensa refratária ao tratamento conservador, ou seja, quando você toma um remédio, mesmo forte, e esse medicamento ele não é capaz de melhorar a dor do paciente. Então, quando tem principalmente essas duas situações, está indicada a cirurgia da coluna vertebral. Essas são, no caso, as principais fraturas ali que acontecem na coluna por conta da osteoporose? A coluna é o segmento mais comum de fratura osteoporótica. Depois você pode ter também a fratura ali no quadril, no colo do fêmur, né? A fratura do rádio distal, nessa região distal, e do colo do úmero aqui, né? Na região proximal do úmero, quer dizer. Então, a fratura da coluna, por ela ser muito comum, a população está ficando mais idosa, e a gente tem visto na prática bastante paciente chegando com ela, por isso que a gente orienta sempre que deve-se fazer uma investigação, né? Uma avaliação antes de já a doença estar no estágio avançado. Então, a melhor alternativa sempre é fazer a prevenção da osteoporose. Como já foi dito, a dor, às vezes, ela está presente ali nesses casos. Na fratura da coluna, eventualmente a dor não está presente. E aí o paciente ele tem a fratura e aí acaba consolidando e aí, eventualmente, quando vai no consultório, a gente faz um raio-x e acaba vendo. A gente chama isso de um achado radiográfico, né? Mas em uma parcela bem importante das pessoas que têm a fratura na coluna, devido à osteoporose, isso leva a dor, porque já é um corpo vertebral que não é capaz de sustentar o peso do tronco, né, em sua capacidade total. Então, quando tem a fratura e ela, devido à osteoporose, ela não consolida muito bem, essa fratura ela vai piorando, né, esse corpo vertebral ele vai afundando, e aí isso a dor vai aumentando.
Então, quando acontece de ter uma fratura que ela está em evolução, de piora que eu digo da morfologia, da forma do corpo vertebral, a tendência é que essa fratura também leve a dor muito forte e às vezes a dor que o medicamento tradicional não consegue tratar. E muitas das vezes a gente interna o paciente tomando medicamento na veia e nem assim a dor passa. Então, nesse caso em particular, é importante fazer um procedimento cirúrgico, que a gente chama de vertebroplastia. Depende muito, né? Mas geralmente a vertebroplastia ou a cipoplastia, que é quando se coloca o cimento ósseo lá dentro dessa vértebra, e aí com a colocação do cimento ósseo, a gente consegue estabilizar a vértebra. Com essa estabilização da vértebra, a dor melhora. Existem outros tipos de cirurgia, citei uma mais para dar o exemplo. Ressaltando, é sempre importante você estar buscando ajuda médica. Com o passar dos anos, a gente tem que ter mais essa frequência, ir ao médico para sempre estar buscando aí o tratamento. Às vezes a gente nem sente nada, mas tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Justamente. Então, a orientação que a gente passa aqui para a população é: faça um check-up, né? Após a mulher, depois dos 50 anos ali na menopausa, o homem depois de 60, 65 anos, é importante fazer uma avaliação, né? Para identificar como é que está o osso, porque a osteoporose ela é uma doença silenciosa. O paciente, na maioria das vezes, não apresenta nada. Quando ele vem ter dor, ele já está com a fratura. Então, se ele começa a tratar a doença de forma precoce no início, isso diminui de forma significativa a quantidade de fraturas, né? E isso vai dar uma longevidade, uma qualidade de vida melhor para esse paciente. E é importante reforçar para a população que não são apenas as mulheres. A incidência é maior entre as mulheres, mas os homens também devem estar buscando aí esse tratamento, buscando fazer exames, check-up sempre que achar necessário. Isso, a partir dos 50, 60 anos é importante o homem também procurar. A gente tem verificado muita incidência, aqui no consultório, né? Verificado o aumento da incidência de osteoporose em homens. O homem sempre teve essa osteoporose, mas no passado ela não era investigada a tanto quanto hoje. Então, hoje, com a melhora dos exames para a investigação de osteoporose, com o melhor acesso à população a profissionais que entendam dessa patologia, a incidência tem aumentado. E por isso que é importante, a partir dos 50, 60 anos, homem ou mulher, procurar sempre o especialista para fazer um check-up, para ver como é que está, e se a gente achar algo relacionado à osteoporose ou outra doença osteometabólica, a gente começa a tratar o mais breve possível. É o que o doutor Diogo comentou, né? A prevenção é o mais importante. E dentro da prevenção, quanto mais precoce, melhor.